Eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Continuando o vídeo passado aí, que a gente estava conhecendo as propriedades do formulário, agora nós vamos ver alguns eventos que são importantes no formulário, ok? Então para isso nós vamos clicar aqui nessa guiazinha, ó, está com o formulário selecionado, vou vir aqui em eventos. Nós temos alguns eventos que são muito importantes dentro da estrutura do form, que geralmente são os eventos que a gente utiliza aí para a criação de algumas ações aí, ok? Então nós temos um evento que é chamado de onClose, ok? Esse evento é na hora que eu fecho o formulário, então o evento onClose é a ação que eu vou fazer na hora de fechar o formulário. E nós temos aí um evento chamado onShow, que é na abertura do formulário. Então esses dois eventos, eles são os eventos que você não precisa fazer a criação do formulário. Você, dentro do seu projeto, você já vai ter esse formulário construído, ok? Em tempo de execução. Então você compilou a sua aplicação, ele já desenhou esse formulário para você, ou todo o seu sistema. Quando você não trabalha com essas propriedades já do sistema estar construído, né, todas as interfaces estarem construídas, você vai ter que procurar um evento aqui chamado onCreate. Dentro desse evento do onCreate, é o evento que toda vez que você chamar um formulário, você vai fazer a construção desse formulário, ok? Nós vamos ver esses três eventos quando nós tivermos mais telas geradas dentro da nossa aplicação. Essa daqui, por padrão, ela sempre vai ser carregada, ok? E ela já vai estar construída ali dentro da nossa estrutura, mas todos os outros formulários que a gente criar, ou forms que a gente criar, nós não vamos deixar ele já construído no projeto. Nós vamos construir esses objetos em tempo de execução. Opa, mas e aí, como é que eu vou enxergar os botões? Você constrói visualmente aqui, mas na hora que você compila a sua aplicação, ela está uma aplicação livre de outros formulários. Você tem as referências, as classes que foram geradas. E aí você vai utilizar do recurso do onCreate para construir, criar essas interfaces. E aí, assim ela vai apresentar para cada interface que você criou, você vai ter a estrutura dela criada, semelhante a essa que vai ser carregada agora. Exatamente dessa forma. Então na hora que você compila a aplicação, você já tem esse primeiro objeto construído dentro do seu projeto. E aí você vai ter que utilizar o recurso do onCreate para você construir as outras interfaces no cadastro de cliente, fornecedor, funcionário, produto, categoria, subcategoria e assim por diante. Então daí você joga dentro desse evento do onCreate para fazer a construção desse formulário aí que você está chamando. Fora essa construção, eu posso colocar outras coisas dentro do meu onCreate, dentro do meu onShow, dentro do meu onClose. Posso programar diversas funções, procedures dentro dessas funções que já contidas aí, pré-programadas aí. Então nós temos essas estruturas. Bom, toda vez que você trabalhar com o Create, assim como você trabalha com o onShow, dentro da estrutura do onShow você tem o onClose. Então você vai fechar a sua aplicação e executar uma operação. Quando você tem o onCreate, você vai ter o onDestroy. Você cria o objeto e depois você destrói esse objeto. Então a gente sempre tem um casamento aí entre o onShow e o onClose e o onCreate e o onDestroy, beleza? Então, bom, criamos essa estrutura, vimos algumas propriedades no vídeo passado, que eram as propriedades mais comuns para serem alteradas. Agora nós vamos salvar essa estrutura do projeto. Então, na hora que eu for salvar essa estrutura, eu vou trabalhar com algumas nomenclaturas que a gente definiu para fins de estudo. Então, eu vou clicar aqui nesse conjunto de disquete. Como eu não salvei o projeto inteiro, então eu vou clicar nesse salvar tudo. Então, eu dou um clique aqui.
e ele vai perguntar para mim onde que eu quero salvar o meu projeto. Nós costumamos salvar da seguinte forma: como nós estamos trabalhando dentro do Windows, subsentende que todo sistema operacional Windows possui uma letra de unidade C, ok? Então nós vamos criar a pasta para o nosso projeto e vamos salvar o nosso projeto dentro dessa pasta. Então eu vou criar uma pasta aqui para eu organizar os projetos que a gente for desenvolvendo. Então eu vou colocar aqui, ó, eu programando, e dentro dessa pasta eu vou colocar aqui como conhecendo Lazarus. Então, conhecendo Lazarus, e dentro dessa pasta aí eu vou salvar o meu projeto, ok? Qual que é o nome do meu projeto? Então, esse primeiro nome aqui, ó, que ele apresenta para nós, é o nome do projeto mesmo, é a constituição, a construção de toda a estrutura do meu projeto. Quando você tem um projeto, quer dizer que dentro dele você vai ter vários formulários, várias units que você vai estar gerenciando dentro de um único projeto. Então, é como se eu fosse organizar todos esses itens aqui dentro de uma pasta. Então, aqui dentro eu vou colocar como nome de... vou colocar aqui, ó, P eu programando. Então, esse P ele vai fazer a referência para mim como projeto eu programando. Então, é a primeira telinha que nós vamos estar desenvolvendo aí, tá? Primeiro projeto. Então, eu programando. Então, vou dar um clique aqui em salvar. A próxima telinha que ele vai pedir para a gente salvar vai ser essa unit aqui, ó, que é essa interface. Então, vamos lembrar lá. Quando nós renomeamos esse objeto, nós demos o nome, observando aqui, ó, na parte do meu inspetor de objeto, nós demos o nome para ele de FRM Acesso. Isso daqui é o nome que o programador vai visualizar dentro da codificação. Porém, quando eu precisar utilizar ele, eu vou ter que fazer uma importação dessa interface dentro de uma outra tela, se eu quiser usar essa interface aqui ou alguns objetos dessa interface em outro local. Então nós vamos fazer algumas referências a esse cara aqui. Então aonde eu tenho FRM acesso, eu vou passar a ter o acesso. Então esse é o nome físico do meu arquivo, ok? Então quando você entrar na pasta do seu projeto, você vai ter esse projeto com o nome físico lá dentro. Então, ó, eu tenho o projeto que eu criei, ok? O ícone desse meu projeto. E aqui a constituição do projeto em si. Quando eu clicar aqui para salvar esse objeto, ele vai construir para mim um objeto que vai fazer a referência a esse formulário que a gente está trabalhando. Então, eu preciso sempre apontar esse cara aqui, esse nome, fazendo referência ao nome que nós definimos na propriedade name. Assim a gente consegue encontrar e usar da forma mais rápida possível dentro da codificação. Então eu vou colocar aqui, ó, como o acesso. Então o que eu vou substituir aqui? Esse FRM ele pertence à interface de desenho, ok? Então é uma forma de eu visualizar isso daí. E a unit seria realmente a parte da minha codificação do objeto. Então eu vou trabalhar com a nomenclatura de uAcesso. O acesso e FRM acesso são as mesmas pessoas. Porém, esse nome é do meu objeto real aqui, ok? Ou do meu objeto físico. E esse daqui é do objeto de forma virtual, onde eu tenho lá instanciado dentro de uma variável que eu atribuí o nome de FRM acesso, todas as configurações necessárias para funcionar essa interface. Então eu vou clicar aqui em salvar e observa agora que eu tenho aqui, ó, o acesso formulário e o acesso código, ok? Observa que ele vem aqui, ó, com o nome, ó, Lazarus Form e Delphi Source File. Esse Delphi Source File, que ele veio como Delphi Source File, na verdade seria o meu Lazarus Source File, ok?
É porque eu tenho o Delphi aqui junto na máquina, por isso que ele atribuiu o nome e o ícone do Delphi. Então vamos voltar aqui, ó. Então tem agora os dois objetos, o formulário e o código do meu formulário. Se eu, por curiosidade, quiser ver o que eu tenho dentro dessa estrutura, se você tiver um Notepad++ instalado aí, você pode clicar com o botão direito e editar com o Notepad++. O que você vai encontrar aqui dentro? Ó, a sua Unity chamado o acesso, ok? E toda a programação que você tem dentro dessa estrutura aqui, ó. Ou seja, você abriu a fonte do seu programa, mas você não conseguiu visualizar essa interface. E se eu quiser visualizar essa interface, você pode tentar abrir esse cara aqui, ó, que é o nosso Lazarus Form, também com um editor de texto. Então você vai vir aqui, ó, em Edit, e observa que ele traz para você algumas coordenadas ou as propriedades que você tem. Então você tem lá o seu objeto chamado frmaccess, que está instanciando a classe formulário, as dimensões, né, a posição que ele está apontando no lado esquerdo, lado direito, no topo, ok? Aí você tem, não, aqui é a altura, desculpa, aqui é a altura, a largura, o ícone lá, a border icon, ele só está apontando para você para o menu, o seu caption, o acesso ao sistema, e o seu position, o desktop center. Você consegue enxergar isso daqui, mas quando você está dentro da ferramenta, você enxerga exatamente isso daqui. Esse que é o bacana da estrutura. Então você vai trazer os objetos para cá, você vai desenhar, e com o fator de você desenhar aqui dentro, trazendo os objetos, você vai trabalhar depois com coordenadas, com propriedades de cada objeto que você colocou dentro daquele arquivinho chamado LFRM, que é do formulário do Lazarus. Bom, então nesse vídeo a gente viu alguns eventos. A gente não programou esses eventos, a gente vai programar ainda assim que a gente tiver uma segunda tela. Aí a gente vai programar algumas ações, ok? Temos uma ação também do formulário aqui, que é uma ação de clique. Então a gente pode trabalhar também com alguns eventos. De repente você quer clicar num objeto e depois você quer desclicar clicando fora. Então você pode criar uma função, uma procedure, para ser executada nesse sentido. Ou nos eventos de keypress, que a gente vai usar também, keydown, keyup ou mouse move, que são funções que de repente você quer colocar uma firula, alguma coisa para deixar com destaque diferente. Você pode usar um evento desses daqui que eu acabei de citar aí, ok? São alguns eventos que a gente acaba usando aí em uma ou outra tela, não é algo que se usa direto, beleza? Então até um próximo vídeo aí, que aí a gente vai começar a conhecer alguns dos objetos da nossa paleta de ferramentas.